Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Anúncio de pronto retorno. Jesus continuou dizendo a seus discípulos: em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos essas coisas por figuras. Chega a hora em que já não vos falarei em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Nesse dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que intervirei junto ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo e vou ao Pai. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Diz o Senhor: nesse dia, isto é, quando ressuscitar, nada me perguntareis. Quer dizer, não dirão: mostra-nos o Pai, nem: para onde vais? Porque vós sabereis pelo Espírito Santo. Ou talvez nem sequer será preciso pedir ao mediador, mas que bastará invocar o santo nome, e tudo recebereis. Por isso ele diz: em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Com isso, então, ele manifestou seu poder, que sem ser visto nem chamado, mas apenas nomeado perante o Pai, faz maravilhas. Não acredite, então, que fostes abandonados. De agora em diante não estarei convosco, mas meu nome dar-vos-á maior força. E então diz: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Teofilacto Diócrida. Vosso gozo será completo quando os vossos desejos se cumprirem para vós. São João Crisóstomo. Como os ditos do Senhor vinham cobertos de sombra, acrescentou: disse-vos essas coisas por figuras. Chega a hora em que já não vos falarei em figuras, isto é, o tempo em que sabereis de tudo claramente, e se refere ao tempo da ressurreição. Mas claramente vos falarei do Pai, pois, uma vez ressuscitado, por 40 dias dissertou com eles reunidos sobre o reino de Deus. No momento, diz ele, cheios de temor como estáis, não prestais bem atenção ao que digo. Quando me virdes ressuscitado, porém, podereis repetir com clareza tudo o que vos disse. Teofilacto Diócrida. Nosso Senhor segue dando-lhes motivos de confiança, dizendo que receberão do alto auxílio nas tentações. Nesse dia pedireis em meu nome. Quer dizer, afirmo que o Pai vos favorece a tal ponto que não precisareis mais de minha intercessão. Daí que acrescente: e não vos digo que intervireis junto ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama. Por fim, para que não se afastassem do Senhor, como se já não o precisassem, acrescenta: porque vós me amastes, que é como dizer: é por isto que vos ama o Pai, porque me amastes. Assim, caso vos separeis do meu amor, de imediato vos separareis do amor paterno. Santo Agostinho.
Mas, por acaso, ele nos ama porque nós o amamos, ou pelo contrário, nós o amamos porque ele nos ama? O próprio evangelista afirma isso. Nós, portanto, amemos porque ele nos amou primeiro. Ama-nos, pois, o Pai, porque nós amamos o Filho, graças ao dom que, do Pai e do Filho, recebemos de amar o Pai e o Filho. Deus amou o que fez, mas não faria em nós algo digno de seu amor se não nos amasse já antes de o fazer. Santo Hilário de Poitiers. Carece-se de mediação com o Pai se há a fé perfeita no Filho, de que ele veio do Pai e é amado. E quem confessa que o Filho veio de Deus e foi enviado por ele, merece ser ouvido e amado. Por isso diz: crestes que vim de Deus. Falando de seu nascimento e sua outra vinda, assim acrescenta: saí do Pai e vim ao mundo. Um se refere à sua encarnação e o outro à sua natureza, porque vim do Pai e deixar a Deus não significam a mesma coisa, pois uma coisa é estar em Deus na substância da sua origem, e outra vir do Pai ao mundo para consumar os mistérios da nossa redenção. E visto que sair de Deus é possuir a substância de seu nascimento, o que mais ele pode ser senão Deus? São João Crisóstomo. Como a promessa da ressurreição dava-lhes um consolo nada pequeno, bem como ouvir que de Deus saíra e a ele voltava, Nosso Senhor o tempo inteiro revolve este assunto, daí que siga: de novo deixo o mundo e vou ao Pai. Isto lhes dava a certeza de que tinham a seu respeito a crença correta, e a crença correta lhes dava a certeza de que estariam para sempre sob a sua proteção. Santo Agostinho. Saiu do Pai porque é do Pai, e veio ao mundo para manifestar a humanidade de seu corpo. E deixou o mundo e subiu ao Pai, levando com ele a humanidade, mas sem abandonar o mundo de sua presença e seu poder, porque de tal maneira veio ao mundo saindo do Pai, que não se separou do Pai. Mas lemos que nosso Senhor Jesus Cristo, depois que ressuscitou, foi interrogado pelos discípulos ao subir ao céu, quando havia de restaurar o reino de Israel. E estando no céu, pediu-lhe Santo Estevão que recebesse sua alma. E quem se atreveria a dizer que aquele que era mortal, sendo imortal, não deveria ouvir o pedido? Parece dizer: nesses dias você não vai me pedir nada. Isso não deve se referir ao tempo em que ele ressuscitou, mas àquele outro tempo em que o veremos como ele é, cuja visão não desfrutaremos nesta vida temporal, mas na eterna, na qual não pediremos ou perguntaremos mais nada, porque nada mais haverá que saber ou desejar. Alcuino. Eis o sentido das palavras do Senhor. No futuro não me rogareis mais nada, mas neste meio tempo, durante a peregrinação por este mundo de misérias, o que rogardes ao Pai, ele vo-lo dará. Daí que crescente, em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Santo Agostinho. O que Cristo diz falando em pedir alguma coisa, não devemos entender como qualquer coisa, mas tudo aquilo que tem relação com a vida eterna, porque não se deve pedir em nome do Salvador nada que seja contrário à salvação, e a expressão em meu nome não se entende simplesmente como uma palavra como qualquer outra, mas algo com sentido reto e verdadeiro. Porque, afinal, aquele que não crê em Cristo como Filho unigênito de Deus, não pede em nome dele, ainda que pronuncie seu nome, pois o que pede em nome de Cristo confessa aquele que pediu e recebeu, se não for contra si mesmo e sua salvação. Ele receberá, então, quando deveria receber, porque há coisas que não são negadas, mas são adiadas até o momento mais apropriado. É assim que essas palavras devem ser entendidas. Ele vos dará os benefícios que são adequados para aqueles que pedem. Todos os santos são ouvidos por si próprios, mas nem tudo é dado a todos, porque não foi dito de forma indeterminada. Dará, mas ele vos dará. Quando usou as seguintes palavras: até agora nada pedistes em meu nome, isso pode ser entendido de duas maneiras.
ou porque não pedistes em meu nome, porque não o conhecia bem, ou porque pedistes algo que, comparado ao que deveria ter pedido, poderia considerar como nada. Para que então em seu nome nada seja pedido, a não ser a alegria plena, diz: Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. Onde se diz alegria seja plena, não se refere ao temporal, mas ao espiritual. E quando for tão completo que não te possas somar mais nada, então estará pleno. Esta é a vossa alegria completa, além da qual não há nada maior: desfrutar Deus, a Trindade, a cuja imagem fomos feitos. Todo aquele que pede com vistas à felicidade completa, este pede em nome do Cristo. E seus santos que pedimos por este bem puderam ser perseverantes. Não os enganou a misericórdia divina. Quem pede outra coisa além dessa, nada pede, não porque o pedido seja nulo, mas porque se trata de um bem tão grande que, em comparação, o que quer que seja é nada. E adiante: disse-vos essas coisas por figuras. Chega a hora em que já não vos falarei em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Poderia dizer que essa hora de que fala Cristo é aquela em que vê-lo-emos de forma clara, como disse o apóstolo, face a face. Quando diz que disse-vos essas coisas por figuras, é o que o apóstolo diz: nós agora vemos como por um espelho. Como em um espelho, porque o Filho fará com que seja visto o Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. São Gregório. Ele afirma que falará abertamente do Pai porque, uma vez descoberta a beleza da sua majestade, mostrará, por um lado, como o Filho, ao ser gerado, não é nada inferior ao que o gera, e, por outro, como o espírito de ambos procede coeterno ao Pai e ao Filho. Santo Agostinho. Mas aqui parece haver um sentido que se nega. Nesse dia pedireis em meu nome. Deveríamos pedir no tempo vindouro, quando teremos satisfeito nosso desejo pelo bem? O ato de pedir é indigência, mas devemos entender que Cristo fez de carnais a espirituais seus discípulos. O homem animal ou carnal entende de Deus o que ouviu no sentido corporal, sem conseguir entender em outro. Por esse motivo, o que quer que a sabedoria tenha tratado a respeito do que é incorpóreo, as substâncias imutáveis são como parábolas, porque não as entende. Mas, quando o homem espiritual começa a julgar, ainda que nessa vida veja como por um espelho e, em parte, sem os sentidos corporais e nem imaginações, e sim por uma percepção exata do intelecto, compreende que Deus é espírito. Assim, diante do Pai fica claro, dito pelo Filho, que pertencem à mesma substância e que agora quem pedir, pedirá em seu nome, porque as palavras indicam não outra coisa que o nome. Alguns podem pensar que Jesus Cristo, como homem, roga ao Pai e que, como Deus, nos escuta com o Pai. E isso é o que creio que significa a passagem. E não vos digo que intervirei junto ao Pai por vós. Assim é o modo como deve ser entendido que o Filho não roga ao Pai, mas que ele, com o Pai, ouve aos que lhes rogam, se elevarmos o olhar para o sentido espiritual. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Deus,